noite, né, de trevas interiores. Então é gratidão, é retribuir para com o outro que ainda não descobriu esse valor e sabendo que esse outro tem luzes já despertas que, se nós formos orgulhosos, nós não vamos perceber. A humildade, ela permite com que a gente aprenda sempre. Só não é humilde o trevoso, só não é humilde o ignorante, o cara que tem uma ignorância tanta que não imagina que ele tem as respostas, e ninguém tem respostas. Quanto mais se estuda, mais se envolve, mais busca o conhecimento, mais perguntas, mais dúvidas, mais buscas vão surgindo. Só o ignorante acha que tem todas as respostas. Só o ignorante acha que ele é alguma coisa. E realmente ele é alguma coisa, mas ele acha que ele é o top. E o que é o top? Né? Então, essa humildade, né, ela nos permite aprender sempre, observar sempre. Ninguém é tão sábio que não precise de ajuda. E ninguém é tão desconhecedor, que não tem alguma coisa para ensinar. A própria dor dele, o sofrimento, a teimosia, é lição de vida que nos permite evitar passar por aquelas dores, se soubermos aprender com a experiência e a história alheia. Né? Então, com a humildade, então olha só, você vai ser altruísta com humildade. E a gente encontra uma palavra para vestir essa situação de uma maneira mais ampla. Sendo humilde, olha que coisa interessante, sendo humilde, sendo conhecedor do próprio limite, da própria ignorância, do próprio estar e ser, aí você consegue ajudar o outro sem achar que é mais que o outro. Você consegue trabalhar, servir. Né? Então, nesse trabalhar, servir, você tem o que? A caridade. Então, a caridade é o servir humildemente. É o distribuir luzes, esforços, empenhos, trabalhos. Oferecer do que tem, não é do que não tem, não é esperar chegar em um outro ponto, não, já é servir imediatamente com o que tem, com o que já se iluminou, sabendo que não é nada mais e nada menos que o outro, apenas uma célula que despertou para a própria grandeza. Então, caridade, servir com humildade, servir com consciência do que já pode e do que não pode, do que é e do que não é. E aí, você sabe o que vem depois de tudo isso? Amor. Quer dizer que todo esse processo iluminativo de si para si mesmo e depois sair a campo no sentido de ser altruísta, de ser humilde, caridoso, desperta no amor. O amor a si mesmo. O amor nesse processo iluminativo que nunca termina, porque temos que lembrar que o Senhor da Luz se afastou e deixou ele com aquele lampejo, aquele pirilampo, né? Aquela faísca de luz em meio às trevas. Então parece muito para ele, mas o que ele é? Um pirilampo de luz. Se outros seres luminares se aproximarem dele, ele se apaga. Não significa nada a luz dele. Né? Então é saber que conquistou, tá? Conquistei esse pirilampo de luz. Mas é só um pirilampo de luz. Por isso que a porta se estreita mais ainda. A pessoa tem que continuar investindo nele para que essa luz, né, ganhe mais força. Né? Então o amor é essa resposta.
o amor representa esse investimento em si próprio, para que tenha a própria luz, para que não precise da luz alheia. E o amor é o investimento no outro, para que a gente exercite e amplie essas luzes. Além de exercitar, você, por estar envolvido nesse filtro que a gente chama de humildade, você consegue retirar de cada um que você ajuda as lições que você ainda necessariamente ainda vai ter que passar, né? Então, esse servir amando, esse servir consciente de que não estamos fazendo nada mais do que retribuindo o esforço que já recebemos até hoje, permite que a gente consiga compreender essa proposta maior, esse outro passo, né, de iluminação que se chama amor. E aí é longa, é penosa a estrada da perfeição, mas tem sempre contigo que o amor e o sacrifício. O amor e o sacrifício. Veja bem, o que é o sacrifício? Guardam a chave de todos os segredos, de todas as vitórias. Olha, o amor e o sacrifício. Para você tem que sacrificar uma série de coisas para buscar a sua própria realidade. Você tem que sacrificar. O que é sacrifício? Sacrifício é passar por maus bocados, passar por um momento difícil. É difícil aprender a dirigir um carro? É, mas depois que você adquiriu a habilidade, não existe mais sacrifício. Sacrifício é mínimo. É difícil você ter habilidade nas mãos e parecer que você está produzindo coisas que na verdade o olho do outro é que não está percebendo. O mágico tem uma habilidade na mão que o olho do outro despreparado não percebe. Mas é só uma habilidade, foi sacrifício para ele desenvolver essa habilidade. Para conversar, nós estamos conversando. Lembremos da dificuldade que a gente tinha anos atrás para aprender a conversar, né? Fazer contas, fazer cálculos, aprender uma outra língua, aprender uma profissão. Então esses valores íntimos, esses valores da alma, esse pirilampo de luz que precisa ser desperto, também exige esforço e empenho, que nós vamos chamar de sacrifício. Senhor da luz desapareceu, o jovem emudeceu. E agora? O que será de mim? Estou colocando na minha conta isso. O sol já fugira, célere. E aí, quando o Senhor da luz vai, as trevas chegam, né? O jovem enxergou dentro de si mesmo uma frágil e pequenina luz. Essa luz sempre esteve ali. Quando a gente não foi adestrado, treinado para perceber alguma coisa, para enxergar alguma coisa, a gente não vê. Naquela chamada Terra do Ouro, os espanhóis chegaram lá e os nativos não perceberam. Aquela embarcação gigante lá na praia, muito distante, e eles não chegaram muito perto para que a nave, né, o barco não encalhasse. Eles desceram de barco sobre cavalos. Os espanhóis nunca viram, esses nativos nunca haviam visto cavalos, nunca havia tido a oportunidade de ver um navio daquele tipo, uma embarcação daquele tipo. Então eles olhavam e não perceberam. Vamos imaginar hoje, nós estamos sendo visitados por várias raças, por vários seres de dimensões e de distâncias que não dá nem para a gente imaginar, que a gente mal saiu da Terra. Então chegam em naves de energia. Eu tenho dificuldade em entender como
pode uma pedra, porque a gente olha e vê uma pedra no espaço que é uma nave. Uma nave na forma de pedra, uma nave na forma de uma pirâmide, na forma de um túmulo, na forma... Eu estou falando da minha dificuldade. Eu reconheço a presença, mas fica difícil de imaginar como que uma bola de luz é uma nave, são seres que estão ali, que também devem ter essa mesma faixa vibracional. E o mais interessante, a gente está tão acostumado com a fórmula, com a forma, com a maneira de se apresentar as coisas, que a gente estruturou o nosso raciocínio em função das nossas limitações. Então, quando você vê um indivíduo com aparência diferente, você fala, como é possível uma pessoa, um ser, estar com essa aparência? Mas nós sempre tivemos essa aparência aqui, ó, essa aparência que o espelho nos mostra. Nós tivemos sempre essa aparência. Quantas formas nós já tivemos aqui na Terra mesmo como seres humanos? Então, é abrir a mente para esse universo do novo. Do novo. Há informações que nos escandalizam, há informações que a gente não aceita. Eu estou com 62 anos e até 20 anos atrás, eu tinha dificuldade de entender como é que um telefone funciona sem fio. Como que é possível? E hoje já dá para entender um celular chegando próximo do outro, um celular passa informação para o outro, um copia o outro, clona o outro. É possível entender um aparelho ligado na tomada, sem fio, o celular carrega. O celular carrega sem o fio condutor que sai da parede e alimenta a energia. Né? Então, apenas alguns, né, lampejos do que ainda está difícil de aceitar. Então imaginemos todo um conjunto de avanços tecnológicos para os quais sequer a gente vai para o lado da mágica, para o lado da fantasia. E sendo que não é fantasia, são leis físicas sendo utilizadas. Nos filmes, você vê um corpo sendo desmanchado e aparecendo em outro, teletransporte. Os espíritos já utilizam através da mediunidade, né, de algumas pessoas, o transporte. O Chico Xavier tinha essa mediunidade. Materialização, transporte. Né? E diante dessas informações novas para a gente, mas que é uma habilidade comum para aqueles seres que já passaram a conhecer leis novas. Esses dias a gente estava comentando o buraco negro. O que é o buraco negro? É um abismo, é um liquidificador no qual todos os sóis, a própria energia se entrega. Um buraco negro é capaz de engolir todo um sistema solar, toda uma galáxia. E existem centenas de buracos negros espalhados no universo. Centenas de devoradores de tudo, até da energia. E será que está devorando? Todas as leis conhecidas atualmente da matemática, da física, da astronomia, da astrofísica, são desconhecidas, não se aplicam a um buraco negro. Há teorias de que quando se está muito próximo do buraco negro, o tempo para, ou o tempo diminui a velocidade, a tal ponto que se você estiver a uma certa distância, dependendo do tamanho da distância, para você passou milênios. Quem está próximo do buraco negro, passou minutos. Então, se você retornar para onde da onde você conseguir escapar do buraco negro e retornar da onde você estava, é a outra civilização, milênios depois.
Olha que viagem, né? E, no entanto, tem esses seres cósmicos que vencem distâncias utilizando isso, utilizando esses caminhos que sequer nós imaginamos como funcionam, né? Chamam de buracos de minhoca. Você mergulha aqui e sai num outro universo lá na frente. Como? Que jeito? Você faz um rasgo no tecido do espaço e vence a distância. Porque um ser, para sair de um ponto do universo e chegar no outro, por mais que ele dure, aqui na Terra a gente dura o quê? 100 anos. Se durar 120 anos é muito. Alguns relatos de pessoas que viveram mais. Mas que utilidade tem para um viajante espacial durar 100 anos, se no meio do caminho ele está envelhecendo? Então essas viagens cósmicas, o tempo, o espaço, o tempo de vida, o tempo de duração do corpo físico é outro. Se um ser cósmico chega aqui na Terra, estou fazendo uma viagem, né? Ficção. O tempo de vida que esse ser cósmico tem corresponde ao tempo de vida da humanidade. Quanto tempo tem aquele ser? 1000 anos? 1 milhão de anos? Se fôssemos comparar com a nossa rotina. Ele tem a experiência de 1000 anos, de 1 milhão de anos. Isso materialmente, encarnado, com o corpo físico, ele consegue ter uma outra dimensão para esse desgaste natural que tem na matéria. Porque tudo tem um fim, tudo tem um fim. A nossa Terra tem bilhões de anos, vai durar mais alguns bilhões, mas vai deixar de existir. O nosso Sol tem bilhões de anos, mas daqui a bilhões de anos ele deixa de existir. Existem células no nosso corpo, dentro do nosso nariz, dentro do nosso estômago, que duram um dia. Imagina uma célula no estômago, dentro do nariz, durar um dia. Existem seres que duram alguns instantes, alguns minutos. Existem seres que não têm prazo de validade. Você pega uma tartaruga, você pega uma baleia. Quanto tempo dura? Quanto tempo dura uma tartaruga? A tartaruga consegue viver mais que um ser humano. Uma baleia consegue viver mais que um ser humano. Então, para cada um de nós, vivenciais dessa maravilha, né, cósmica, dessa maravilha que estamos mergulhados aqui, é uma realidade diferente. Mas nós não somos o corpo físico. Nós somos seres imortais mergulhados aqui e ali, vivendo realidades, situações, desafios diferentes. Esses seres cósmicos que nos visitam e visitam outros orbes estão no outro patamar, tecnológico, intelectual e moral. A grande maioria moralmente mais evoluídos. Mas há alguns, por isso que é o grande desafio nosso do autoconhecimento, do autodomínio. A gente é capaz de ter poderes telepáticos, poderes de telecinese, de movimento das coisas, poderes pirotécnicos. Mas, se a parte espiritual, a parte ética, a parte dos valores, do respeito de um para com o outro, não fizerem parte disso, existe uma limitação. Por mais que se avance. Então, os seres intelecto moral, avançam mais. Deus permite que eles avancem mais. Porque se as pessoas teimarem em agirem em desconformidade com a lei do respeito ao próximo, consciência da lei de causa e efeito, que é aquilo que você faz, você responde. Se você resolver agir diferente, como diz, não estou nem aí, estou em condições de... né? Vou viajar um pouquinho mais. A história de Lúcifer. Lúcifer não é um anjo que Deus criou perfeito e que está competindo com ele. Olha que atrevimento. Que atrevimento. A criatura tentar tomar o lugar do Criador. Olha que coisa, pobre de raciocínio. Mas imaginemos o Lúcifer, o Belzebu, o ser de luz, o ser que... Luz que eu falo no conhecimento, na tecnologia, na habilidade mental, na malandragem, no proveito próprio,
nos diz respeito ao outro, esse ser vindo de um outro universo, de um outro sistema solar, degradado, banido de lá, porque ele não, com toda essa luz, ele está atrapalhando a luz dos outros, que é muito maior que a dele. E ele vem aqui para a Terra fazer o quê? Ficar na dele, tentar o seu reino, tentar o seu domínio diante daquelas criaturas ignorantes, principiantes, iniciantes. Então ele faz o seu serviço aqui na Terra de abuso, de autoritarismo, de desrespeito. Aí a gente faz uma comparação com os políticos, com os reis, com as rainhas, com todos esses indivíduos que dominam a sociedade. Não está nem aí para a massa. A massa é gado, a massa não é nada. O que interessa é eu, o meu proveito próprio. Existe aí a teoria da conspiração, dizendo que um grupo, 12 famílias dominam o mundo. Mas está tendo muita gente, está difícil de controlar esse gado todo. Vamos mandar todo mundo para o abate, vamos soltar um vírus aí. Vamos diminuir de 8 bilhões de criaturas para 500, para 1000, para 1 milhão. Uma porcentagem, vamos tirar 90% do povo da Terra, porque afinal de contas o que interessa somos nós, nossos filhos, nossos herdeiros. Olha que egoísmo! O cara está no top, o cara está com tudo e não tem piedade do gado que sustenta os seus luxos, os seus prazeres, os seus desmandos. Vamos matar o gado. A nível espiritual, a mesma coisa. A nível desses seres estelares que nos visitam fisicamente, já não é nem no campo mais vibracional. Mesma coisa, existem viajantes espaciais aí que não estão nem aí. Mas nós temos que lembrar o seguinte, Jesus, ele era Cristo antes que a Terra fosse, a ele foi dado. Então, Jesus é muito antigo. Vamos dizer assim, desculpa a expressão, é um velhinho muito sábio, muito poderoso, que se apresenta na forma que ele quiser. Alguns estranham Ramatiz, por exemplo, um espírito muito sábio, muito antigo, se apresentar como um rapazinho de 20 anos. Por que ele tem que aparecer como um velhinho barbado, todo torto, cheio de reumatismo, faltando dente? Por quê? Porque a nossa visão de tempo, de experiência, tem a ver com o desgaste do corpo físico. E esses seres estão além disso. O corpo físico, ele manipula do jeito que for preciso. Nós precisamos renovar isso. O espírito é antigo, o corpo é novo, precisa de um corpo novo para trabalhar. Por que ele tem que aparecer feio, velho, judiado, amarrotado, né? Então Jesus, esse rapazinho, alegre, vivaz, prestativo, mas um irmão, talvez o irmão mais velho que visitou, seguramente é o irmão mais velho que visitou a Terra, que nos acompanha no dia a dia, rumo ao nosso crescimento, à nossa autoiluminação. Então, ele é a autoridade. Então, por mais tecnológico, por mais perverso, por mais egoísta, por mais orgulhoso, por mais verme, moralmente falando, e tecnicamente avançado que sejam esses seres que nos visitam, em corpo físico, encarnados, usando suas maquinarias, os seus recursos, eles estão supervisionados por Jesus e pelos seus prepostos. Outros seres que também nos visitam com recursos, poderes maiores que os deles. Porque acima de Jesus, esse astro fantástico, esse ser, existem outros Cristos. Acima do nosso Cristo Jesus, há outros Cristos. Jesus é o Cristo que cuida da terra, o Cristo que cuida do sol, que cuida do sistema solar, que cuida de um sistema, que cuida de uma galáxia, que cuida de uma nebulosa, que cuida de um universo, que cuida de vários universos.
São prepostos crísticos. Para se cuidar da Terra existe um potencial, para se cuidar de uma galáxia, de um universo, existe outro. E nós sabemos que existem multiversos, vários universos, universos que estão terminando, outros que estão sendo produzidos, e o autor de tudo isso, Senhor, Deus, né? Senhor Deus, com várias denominações, Deus, Jeová, Elohim e outros nomes que as nossas tradições aí colocam, Aum é o nome de Deus, Aum para algumas culturas. Mas e para esses seres cósmicos que nos visitam, qual seria a designação, o nome, a identidade desse ser cósmico? Ou de Jesus, que é um espírito muito antigo, conhecido por aí. Todo mundo que vem visitar a Terra sabe quem é ele, tem que pedir autorização para ele, tem que pedir bênção para ele, permissão e saber dos limites a que lhes são impostos para que estejam por aqui. A ideia é abrir as nossas mentes, deixar de achar que é alguma coisa, deixar de achar que é mais que alguém. Se o nosso Jesus é um Cristo cuidando de um planeta pequenininho no nosso sistema solar, o nosso Cristo imagina outros Cristos que cuidam de coisas maiores. E Deus, então, né? Mas o processo de... E o mais interessante é o seguinte, Jesus falava assim, vós sois deuses! Olha, convidando a gente para essa trajetória, para esse caminho. Vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Olha que viagem, que desafio. Muita paz.